Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Bahia e Vasco, né? Vasco e Bahia, o Vasco acabou perdendo em casa em São Januário por 1-0 para o Bahia, gol do Tassiano, e o Vasco tem sua primeira derrota no Brasileirão, a primeira derrota também do Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, e já o Bahia conquista sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vitória importante do Bahia na competição, né? Uma derrota muito dura para a equipe do Vasco. Quase 19 mil torcedores em São Januário, né? Ficaram muito decepcionados em ver o Vasco perdendo dessa forma. O Vasco que vinha muito bem, jogou bem contra o Atlético Mineiro, jogou bem contra o time do Palmeiras, né? E perde para o time do Bahia jogando em casa. É isso que o torcedor não consegue entender, galera. E vamos acompanhar o Linha de Passe aqui falando tudo sobre esse jogo do Vasco. É claro, vou deixar o link na descrição. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Bahia, desculpe, torcedor tricolor. Triunfo do Bahia em São Januário. Você vê que você é o cara do futebol. Então, meu irmão trabalhou 7 anos lá, então eu estou acostumado a ouvir. 1-0 em São Januário, o Bahia vence a primeira do campeonato. Sim. Né, depois de 2 derrotas, não estreava com 2 derrotas na primeira divisão, havia muitos e muitos anos. E o torcedor do Vasco, que foi em ótimo número a São Januário, cheio de expectativa, de boas esperanças, de perspectiva, volta para casa frustrado com a derrota. Volta frustrado, Paulo. Uma vitória merecida, uma vitória justa do Bahia. O Bahia fez o que, por exemplo, o Atlético Mineiro não conseguiu na primeira rodada contra o Vasco. O Palmeiras também não, que era segurar um bom início de jogo do Vasco. Acho que até os 25, 30 minutos era um Vasco que, se não tem, pelo menos conseguiu a vitória, tinha uma cara ali, né? Um Vasco de muita intensidade, de pressão, um Vasco que aproveitava do espaço do Bahia, um Vasco que esticava a bola, criava oportunidades até os 30 minutos. Então o Bahia que resistiu bem até esses 30 minutos, depois, não sei se coincidência, se é uma coisa que precisa se preocupar, cai um pouco o nível físico do Vasco começa a cansar, dá espaços, e aí gera esse gol aí do Bahia que a gente vai ver agora do Tassiano, começa a complicar um pouco essa transição, então o Bahia merece porque ele resiste ao ímpeto inicial de um Vasco que joga em casa, se fecha, tenta sair, pressiona, esticar a bola. Ele acha esse gol, acha não, ele constrói esse gol, porque aproveitou bem onde tinha espaço ali, o Vasco começou a cansar no final do primeiro tempo, e no segundo tempo parece que o jogo começou a se desenhar um pouco mais favorável ao Bahia. Não entendi muito bem as alterações do Barbieri, quer dizer, entendi. Não sei se eu aproveito tanto, porque ele começa com o Orejano, o Juan, Carabarral, o Eric Marcos, o Rodrigo ali na vaga do Andrei. Então ele começa a colocar um time um pouco mais desfigurado, um time que talvez não esteja tão acostumado para executar a proposta do que, por exemplo, foi o início do jogo. E aí o Bahia fica um pouco mais confortável, se fecha, o Vasco tem dificuldade para criar, muita dificuldade para criar espaços, para ter um volume ofensivo, tornar o volume ofensivo em opções, e é isso que vira o desenho do segundo tempo. O Bahia aproveitando bem as escapadas rápidas, transição problemática do Vasco, e teve chance para fazer 2, quem sabe até 3. O segundo tempo do Bahia é muito bom. O segundo tempo do Vasco é muito limitado. O time que foi a campo, o Barbieri lança a campo, vai ser um pouco mais ofensivo no segundo tempo, não funciona. O time descaracterizado, acho até que os jogadores devem ter treinado pouco junto, mas aí já é uma tentativa ali de jogar o time para frente. A partir dos 21, 22 minutos, a torcida também começa a pressionar, começa a cantar que vencer no Caldeirão, né, em São Januário é obrigação. O time fica muito ansioso. Aí o Vasco não fica nem perto do empate, fica só na base do volume, mas não necessariamente em inspiração. Muita transpiração, não cria, o tempo passa e o Bahia segura uma vitória merecida. Soube segurar o Vasco no início, soube fazer o seu gol ali no finalzinho do primeiro tempo e soube tornar o segundo tempo ainda mais ao seu gosto ali, segurar o resultado. A gente até conversou sobre isso fora do ar antes do jogo. Você não achou um bom primeiro tempo do Vasco, né? Eu não acho uma tragédia, mas eu não achei bom também. Eu achei bom o primeiro tempo bom, porque ele repete, inclusive, o primeiro jogo, o segundo jogo, que é aquele início de jogo muito interessante, só que dessa vez o gol não saiu. E aí sim, o Vasco não é que merecia fazer, mas não merecia porque não fez o gol, então não dá pra dizer que merecia. Eu estava conversando com o Donan. Só que o problema é que depois dos 30 minutos ali, o ritmo cai, mais uma vez. Contra o Atlético e Palmeiras já tinha os 2 gols. Antes de entrar no ar, esse Vasco parece um time muito mais talhado por enquanto. Eu falava com o Donan sobre isso, é muito que eu penso, é a opinião dele, eu estou reproduzindo aqui porque é exatamente igual a minha, muito mais talhado a jogar quando o time adversário entrega, tem a bola. E no primeiro tempo o Bahia tentou jogar. E quando o Bahia tenta jogar, por mais que ele dê alguns espaços para o contra-ataque do Vasco, eu não achei que eles foram tão bem executados assim. Então, eu acho que atuando dentro de casa, diante do torcedor, pegando um time mais ou menos em crise, que tecnicamente não é melhor que o time do Vasco, eu esperava um jogo com mais imposição do Vasco. E o jogo melhor do Vasco foi quando o Bahia jogou. No segundo tempo, quando o Bahia entrega a bola mais para o Vasco, quando o Bahia se fecha, parece que o Vasco
assim, cruzamento na área. Mas então a gente está concordando. Cruzamento na área. O foi melhor. Foi melhor, mas não foi bom. Não, achei... Primeiro tempo, bons 30 minutos foi do Vasco. tecnicamente empatado na posse de bola. O Bahia teve 52%. Bons 30 minutos. Se o Alex Teixeira capricha na finalização, era gol. Se o Pedro Raul capricha na finalização, era gol. Então, aquele modelo de jogo que a bola entra contra Atlético e Palmeiras foi replicado. Até os 30 minutos foi bom. Só uma pegadinha da posse de bola, que a gente olha os números finais e eu sempre presto muita atenção nisso, antes dos números. Onde é essa posse de bola? Porque posse de bola para sair jogando campo de trás... No primeiro tempo finalizou bem mais que o Bahia, né? Aliás, essa seria uma tônica de alguns jogos, né? O Vasco só venceu o jogo que ele fez fora de casa, certo? Foi na estreia, a primeira rodada foi o único visitante que venceu. O Bahia só venceu o jogo fora de casa. Ele tinha vindo de derrota em casa contra o Botafogo, num jogo que o Bahia propôs muito mais, deu quase 3 vezes o número de finalizações do Botafogo, o líder, e mesmo assim ele foi derrotado, foi batido, né? No jogo que o Vasco ganhou, o Vasco teve 25% de posse de bola. O Vasco, por enquanto, é um time pronto para ser mais forte no contra-ataque do que quando ele é obrigado a propor o jogo e a ter ideias. E os times do Barbieri costumam ter boas ideias, mas o Vasco é o time para jogar pelos lados, no contra-ataque, levantar a bola Pedro Raul, usar a velocidade do Gabriel Peck, contar num dia mais inspirado do Alex Teixeira. Hoje não foi nada disso. Eu entendi no segundo tempo... O ano foi isso. Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. E hoje jogaram contra o Bahia. Só que nos primeiros 30 minutos que você fala que o Bahia tenta jogar, o Vasco também executa bem. Só que o Alex perde, o Pedro Raul perde e perde mais um. Então, assim, aquela bola ali se entra, o que eu falo é, o modelo de jogo, ele foi aplicado no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, bota 5 jogadores que pouco devem ter treinado juntos, ansioso, time mais jovem, não entendi porque que não tentou talvez uma outra peça ali para que não fosse o Juan na vaga do Pedro Raul. Aí já descaracteriza o que é a ideia de jogo do Vasco para esse ano. Mas só confirmando o que você falou realmente, o Fluminense foi assim, por isso que o Vasco jogou melhor. O Flamengo também foi assim, de dar a bola e sair na escapada. O Palmeiras, o Atlético Mineiro, então assim, só que hoje contra o Bahia o cenário era outro. Mas quando o Bahia tentou jogar, achei o Vasco bem. Então, mas, por exemplo, o Vasco fez alguns investimentos. Sim. O Orelhano talvez tenha sido mais caro. Sim, sim. Então, acho que era normal, no momento de dificuldade, utilizar. Ele joga pela direita, inverteu, o Peck foi para a esquerda, o Carabarral centralizado. Carabarral... Não foi bem. Não foi bem. Mas são, digamos assim, os reforços, né? Por enquanto é o que a SAF está apresentando ao Vasco, né? E o Campeonato Brasileiro está aí para eles serem usados. Mas eu acho que o Orelhano tem uma outra situação. Ele é o reforço mais caro, não é que ele é o melhor. Primeiro que tem uma outra moeda, a nossa moeda hoje está desvalorizada no mercado, então acaba subindo. É uma moeda estrangeira. Segundo que você também está pagando pelo investimento de um jovem jogador. Então ele fica mais caro porque ele é mais jovem, você pode fazer uma revenda. Ele não é ainda o mais preparado, ele está sendo lançado aos poucos. Ele entra hoje, ele tem bons momentos, ele já teve bons momentos de outros jogos, só que não é só o Orelhano, não é só inverter o pack. É quem entra junto. E aí quem entra junto, para mim, não acompanha para dar sustentação à ideia do jogo do primeiro tempo. E aí ficou um time, como eu disse, descaracterizado. O Orelhano pode vir a render, mas ainda não é também esse jogador. Está me chamando a atenção as atuações, hoje foi abaixo até, mas regulares apenas do Andrei. Sim. O Andrei tem 18 anos, né? Tá? Sim. Primeiro ponto, o Andrei tem 18 anos. Muito novo. Mas é um jogador que bateu lá na Inglaterra. Inglaterra. O debate pela expectativa, né? Não é? E volta para o Vasco. Sim. Então, assim, é o Vasco, num primeiro momento, absorvendo um jogador que é jogador de Chelsea, que é jogador de Premier League. Só não está lá por uma questão burocrática. Exatamente. E deve voltar agora no meio do ano. Mas, né, é um cara que, eu acho, o torcedor do Vasco espera que faça juventude à parte. Né? A diferença, mais do que está fazendo nessa forma. Mas aí é o problema de quem espera. Porque é um jogador de 18 anos. Mas eu acho que... Porque é um jogador de passagem. Mas acho que tem debate. Fazer mais. Mas acho que tem debate. Qual é o recorte dele no futebol real? Uma segunda divisão, estadual, um tempo, né, de estadual, chegou a jogar um tempo estadual. Mas aí, tipo... E agora veio para o futebol mais difícil. E agora veio o futebol contra um time que jogou muitas vezes numa linha de 5, uma linha de 4, e aí muito bem pensado pelo Renato Paiva, porque você tem o bloqueio pelos lados, onde o Vasco faz o jogo para lançar, perdeu 3 zagueiros. Mas eu amplio para o geral das atuações dele. Eu vejo no geral, então, mas eu acho que tem mais a ver com uma mudança também. O que era o Andrei da Série B do Vasco? Ele tem muito potencial, mas... O Andrei da Série B do Vasco é o cara que tinha que baixar na primeira linha. É o que faz o André no Fluminense muitas vezes. Ele baixava para fazer a saída, ele tinha que organizar o jogo no meio e muitas vezes ele chegava para finalizar. Chegava para finalizar com frequência até no sub-20 do Ramon, que ele é artilheiro da conquista lá do Sul-Americano. O Andrei hoje, não gostei hoje do Andrei com bola. Ele hoje baixa para ser o primeiro homem, que ele não vinha exatamente fazendo essa função, às vezes abria. Baixa para ser o primeiro homem. Não sustenta, não vai bem ele com o Jair ali com bola e tem que sair para o segundo tempo porque... O Barbieri, que é um time um pouco mais com a bola, ele não vinha funcionando com bola. Mas acho que o debate do Paulo é válido, apesar da idade, porque você espera qualidade.
a idade dele, do jovem Andrei. Você é um jovem, Espero Paulo. um pouco mais de qualidade do Andrei. Só que hoje talvez tenha que entrar também no pacote da conversa o posicionamento. Ele vira para ser um cara de um primeiro homem ali, não exatamente a bola tá passando no pé dele toda hora nessa questão da bola esticada, mas jogava de outro jeito. Então, acho que sim, acho que acaba ficando esse gostinho do, poxa, é um cara de Premier League, não está lá por uma questão burocrática. Talvez a gente esperasse um pouco mais dele aqui. Mas também longe de falar que não vai dar certo. Eu acho ele um jogador de potencial grande, um jogador que tende a ser um grande jogador. Mas ninguém está discutindo Não, se não tivesse Aliás, isso, quarta-feira é aniversário a gente dele, não viu? estaria falando sobre o tema. Não, mas ninguém está discordando. Quarta-feira é disso. aniversário dele. Eu acho que a discordância é pelo potencial que hoje, por Vai ter exemplo, 19, com bola vocês poderiam na frente. criticar mais. Eu já tenho 19, né? Não, tem 18. lá Nunca, tá vendo? Olha lá, nunca se comemora o aniversário antes da hora, cara. E você foi convidado? Oi? Você vai? Não fui convidado e se fosse, agradeceria, mas não poderia porque eu tenho que trabalhar aqui. Por essas Nossa, três rodadas, Rodrigo, que Trabalho tipo de apresentado. realidade você acha que é a do Sempre. Vasco para o Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Vasco tem ambição, como quase todo mundo do meio de tabela, de Libertadores, porque a gente se acostumou nos últimos anos com o domínio brasileiro nas competições continentais. A gente ter o G8 quase sempre é uma realidade, né? Alguma vez a gente tem um G9, o Vasco pode muito bem pleitear, sonhar com uma posição dessas. A gente vê o Botafogo na liderança, acho que a perspectiva é mais ou menos essa, tomando como base no estadual. Em algum momento as pessoas imaginavam que o Botafogo era a quarta força e o Vasco era a terceira no Rio. Né? No recorte agora, né, seria mais o Botafogo um pouquinho à frente. Só que eu vejo... Será? Então, eu vejo um bolo enorme. O Bahia está nesse contexto. Qual que é a briga do Bahia? Por que o Bahia não pode sonhar também com a volta à primeira divisão, se transformando em SAF e tal? Né? O Renato Paiva concorda, especialmente hoje fez um bom trabalho, um time bem montado, armado. Acho que todo mundo hoje que tem ali uma briga sul-americana, ninguém briga pela sul-americana. Né? A briga é não cair ou ir para a Libertadores. A sul-americana acaba caindo no colo de... Quase por inércia, só tem um ou outro que não Se você não nada. cai, você vai para a sul-americana. Se você não vai para a Libertadores, você vai para a sul-americana, né? Quase isso. Então é um cenário. Não acho que o Vasco vai brigar para ser 12º, para ser 14º, para ser quarto, para ser quinto. Acho que a luta dele, né, nessa volta ainda de processo de reconstrução. Barbieri também é um técnico de afirmação. Um pouco deslocado também, né? Acho que tá no contexto da moda, né? Não, porque ele também, né? Perde as estribeiras, reclama demais na beira do campo. A gente fala de técnicos mais consagrados que fazem isso e a gente critica. O Barbieri, porque não tem um nome muito grande, talvez a gente, né, dá uma passada de pano nisso. Mas também ali, né? Ele fica bastante exaltado. Não sei se ele também está trabalhando mais nisso, né? De ser mais vibrante. Então, a briga do Vasco é pelo meio de tabela, para mim. E isso significa brigar por Libertadores. E a briga do Vasco é essa. Muita gente não esperava que ganhasse de Galo, muita gente não esperava que arrancasse um ponto contra o Palmeiras e talvez esperava que vencesse o Bahia. A única questão é você está perdendo um ponto para o Bahia, que deve ser um adversário direto, em casa. Esse eu acho que é o ponto de preocupação. O ponto de preocupação é a criação, o repertório, quando o time de lá baixa a linha, como o Vitor já falou. Esse é o ponto de preocupação. Nas pretensões mais Não é positivas, que- o Vasco hoje desperdiçou um pouco do que conseguiu de improvável antes. É porque você até brincava ali fora quando a gente conversava, a tabela ainda está meio irreal, assim. Eu acho também que a tabela está meio irreal, mas os 4 pontos em 3 jogos do Vasco, por que deve ser o campeonato, não é um absurdo pensar. Alguém acha que o Botafogo vai ser campeão? Entendeu? Vai se colocar na briga, não dá para dizer, Você mas acha que o Botafogo vai lutar pelo título? Vou nem ser campeão. não sei, Vitor. Não sabe? Eu acho, não sei. Eu vou Posso devagar. dizer, eu acho que o Bom, campeonato... não vou falar porque eu vou pegar no meu pé, deixa pra lá. Não, você pode falar, eu só acho que não dá para virar também e falar, isso aqui tá fora. O Esse Botafogo vai ser campeão, Brasil? Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, né? Primeira derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro e o próximo confronto do Vasco é o clássico contra o Fluminense, o forte time do Fluminense. No próximo sábado, 9 da noite, Maracanã, teremos Fluminense e Vasco, mando de campo do Fluminense, e a equipe do Bahia vai jogar em casa, Arena Fonte Nova, contra a equipe do Coritiba, né? Teremos aí esses confrontos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro e o Vasco vai ficando na 9ª colocação com 4 pontos, a equipe tem uma vitória, um empate e uma derrota no Brasileirão e já o Bahia vai subindo para a 15ª colocação, o Bahia vai saindo da zona de rebaixamento, galera, é isso aí, Bahia saindo da zona de rebaixamento
e conquistando seus 3 primeiros pontos aí no Campeonato Brasileiro. A equipe do Bahia tem 2 derrotas e 1 vitória no Campeonato Brasileiro. E deixa a opinião de vocês aí, galera, sobre essa vitória do Bahia e essa derrota do Vasco. Será que essa derrota vai abalar a equipe do Vasco na temporada? Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.